As Intermitências da Morte, de José Saramago. Ai, que livro sensacional! O livro é dividido em duas partes, bem entre aspas, por quê? O Saramago utiliza uma técnica de escrita chamada fluxo de pensamento, que consiste em, basicamente, escrever à medida em que se pensa. Ou seja, ele não usa pontuação, não usa interrogação, exclamação. Basicamente, ele só usa vírgula. É bem parecido com a maneira que a gente conversa no Facebook ou no WhatsApp, por exemplo. E bem, a princípio eu achei estranho, porque eu nunca tinha lido um livro que utilizasse essa técnica de escrita, mas chega uma hora que você nem percebe que não tem uma interrogação, mas você sabe que é uma pergunta. E a leitura fica super fluida. E bem, como ele utiliza essa técnica de fluxo de pensamento, é por isso que eu disse que é dividido entre aspas, porque ele não divide literalmente em parte 1 e parte 2. O livro ele é literalmente uma linha reta do início ao fim. O que acontece é que, da metade para o final do livro, o foco em cima do tema, que é a morte, começa a ter um âmbito mais pessoal do que na primeira parte, que fala mais do coletivo, do social. E bem, você abre o livro e, a princípio, você não tem a narração de uma história, e sim a análise de um cenário. O Saramago faz um panorama social, uma visão de cima do que aconteceria no país se a morte fosse interrompida, se do nada ela parasse de acontecer. As pessoas param de morrer e que problema a sociedade teria em relação a isso? E de cara o Saramago nos joga direto para as peças mais importantes que compõem uma sociedade, como por exemplo, a política, a religião e a economia. O que aconteceria com a religião se a morte não existisse? Ele aborda essa questão muito forte no livro. A religião é muito presente no livro todo, basicamente. Por quê, né? Se não há morte, não existe ressurreição, não existe vida no céu ou no inferno, não existiria reencarnação, nada do que está na Bíblia existiria porque a morte não existe. E então os estudiosos começam a buscar maneiras de reformular a religião de modo que eles possam continuar manipulando as pessoas. Então, basicamente, o que eles fazem é dizer que se a morte foi interrompida, é a vontade de Deus que todos nós tenhamos que passar a vida eternamente na Terra. E o Saramago também aborda várias questões sobre como a ausência da morte afetaria a economia, a saúde, os asilos, as empresas de seguro de vida, as funerárias. E é aí que entra a política. Então o governo começa a criar leis para que de algum jeito eles consigam tirar dinheiro do povo, criam leis para que eles parem de gastar desnecessariamente, porque não faz sentido nenhum uma pessoa em estado terminal num hospital ficar gastando luz, gastando remédio, gastando todo o dinheiro do governo, sendo que ela vai ficar ali para sempre e o governo vai ter que ficar gastando para sempre. E ninguém quer passar a eternidade cuidando de idosos e doentes que só pioram com o passar dos dias. E então o governo soluciona essa questão criando uma espécie de cemitério dos vivos, onde eles colocam essas pessoas inválidas num local X e elas ficam lá abandonadas. O governo precisa tomar uma decisão rápida para que as pessoas voltem a morrer. E então, meio que por debaixo dos panos, o governo cria uma aliança com uma organização secreta chamada máfia. E essa organização descobriu uma maneira de matar as pessoas, que eu não posso falar porque seria spoiler. Bem, não se sabe se essa organização é fruto de pessoas do povo mesmo ou se é fruto do governo que só tá tentando tirar o dele da reta. Então essa primeira parte é bem focada no sistema de saúde, na religião, na política, mas também aborda várias outras questões importantes que são afetados diretamente com a paralisação da morte. E na segunda parte, aos pouquinhos, uma cena vai puxando a outra e acontece aquilo que eu falei no início do vídeo, que o foco começa a mudar. Na primeira parte não existe nenhum protagonista. A personagem principal dessa história aparece do meio pro final. É uma protagonista bem peculiar, porque é a própria morte. E ela aparece personificada não de uma maneira
poética ou filosófica ou metafórica, ela aparece de maneira mitológica, tipo aquela figura que a gente conhece da morte, tipo sendo uma caveira com um capuz preto e uma foice na mão. Basicamente isso. E aí as pessoas começam a especular o que a morte seria, se a morte é um homem, se a morte é uma mulher, e eu achei essa parte muito interessante e a conclusão que eles chegaram também. E a morte, vendo toda a calamidade humana com a ausência dela, ela resolve entrar na história para tirar um sarrinho da humanidade. Ela decide voltar a trabalhar, ou seja, ela decide voltar a matar as pessoas, só que de uma maneira bem torturante, eu diria. Ela começa a mandar umas cartas roxas dizendo que você tem 3 dias para morrer. E a partir daí o Saramago constrói um diálogo entre a morte e a vida, porque a sociedade que fica desesperada com a morte, matando todo mundo de repente e se comunicando com ela através da televisão, através do rádio, através mesmo das cartas. Então, os seres humanos não são mais aqueles políticos, aqueles religiosos, eles representam a vida. Como se a vida também tivesse se personificado e estivesse ali num duelo constante com a morte. E de um lado a vida fica se questionando a respeito da morte, qual o objetivo dela, por que ela tá zombando da gente, o que ela quer, e do outro lado a morte tá rindo, falando: fofa, você é passageira, você é uma fase, eu sou definitiva. Eu parafraseei essa frase, porque realmente é uma frase que tem no livro, só que eu não achei que página que tá e eu não sei especificamente como é essa frase, mas é mais ou menos isso. Ai, sensacional! E no final, depois desse diálogo entre a vida e a morte, acontece uma coisa. Uma das cartas que a morte envia retorna para ela. E ela vai atrás dessa pessoa e é um homem. E ela tenta descobrir por que esse homem não morreu em 3 dias. Por que a carta dele voltou? O que esse homem tem que as outras pessoas não têm? E é aí que o menino Saramago dá uma voadora na nossa cara com um final maravilhoso deste livro. Sensacional, sensacional, sensacional. E é basicamente isso. É um livro que te faz refletir muito a respeito da morte e te faz ver a morte com outros olhos. Cara, a morte é muito importante. Se você tira a morte da vida, da nossa história, da sociedade, não resta muita coisa, sabe? Não tem sentido nenhum. A vida não tem sentido, a vida perde o sentido. E a gente costuma achar que a vida não tem sentido porque a gente morre. E, enfim, é um livro gostoso de ler, que ao mesmo tempo te faz refletir pra caramba. E apesar de parecer ser um tema pesado e tudo mais, não é o tipo de livro A Paixão Segundo o GH da Clarice Lispector, que você fica balançando em posição fetal por 3 meses, desesperado com a vida. É um livro que te faz ver a vida com bons olhos, digamos assim. Pelo menos eu vi dessa forma, né? Então, tchau!